Meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre mais um romance do escritor russo Fyodor Dostoiévski, O Jogador, que foi publicado em 1867, um romance que fala sobre dinheiro, sobre ganância, sobre vício, sobre dissipação, mas também sobre paixão, né, sobre aventura. Porém, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos amigos que, se ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal e que nos acompanhem aqui no YouTube. Dostoiévski nasceu em 1821 e morreu em 1861 na Rússia. Ele era filho de médico militar, a sua mãe era dona de casa. Ele teve formação acadêmica, se formou engenheiro militar, exerceu funções como preceptor, como jornalista, mas se destacou como romancista. Em 1849 ele chegou a ser preso porque veio participar de um grupo com ideias revolucionárias, antiquizaristas. Esse grupo foi descoberto pela polícia, Dostoiévski foi preso, foi condenado à morte, mas a sua sentença foi comutada em trabalhos forçados e depois prestar serviço militar como soldado raso por um período específico. Então ele foi para a Sibéria, né, cumpriu pena em campos de trabalho forçado, depois serviu ao exército e assim que foi liberado, ele voltou para suas atividades intelectuais e foi quando ele produziu as suas obras mais importantes. Dostoiévski teve uma vida bastante tumultuada, ele se casou 2 vezes, ele perdeu um filho ainda criança, e ele tinha problema sério com jogos de azar e com administrar o próprio dinheiro. Sempre estava quebrado, sempre perseguido por credores, e muitas vezes chegou a perder todo o seu dinheiro e da sua esposa nas bancas de jogo. Produziu uma obra extensa e muito importante, e seus livros mais conhecidos são Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo e Os Demônios. Vou mostrar para vocês aqui o meu exemplar do Jogador. Está aqui. A editora é Veríssimo. Em algumas traduções aparece como Um Jogador também. Aqui a tradução e prefácio de Costa Neves. É um livro de 160 páginas nessa diagramação aqui que eu vou mostrar para vocês. E existe uma história curiosa sobre este livro. Dostoiévski fez uma espécie de acordo com um credor seu, um editor, né, que tinha alguns comportamentos estelionatários, que gostava de se aproveitar de alguns escritores. Em troca de um financiamento, Dostoiévski teria que entregar uma obra dentro de um período específico, né, um livro, dentro de um período específico. Caso contrário, ele perderia os direitos autorais sobre as suas obras em favor desse credor, né, por um período de 9 anos. E estava próximo do limite da entrega, faltando um mês, e o livro ainda não havia sido produzido. E Dostoiévski, num esforço tremendo, ele conseguiu escrever esse livro em 26 dias. Né? Ainda teve um problema final, que quando foi entregá-lo, esse credor, né, esse editor, ele se esquivava, né, desaparecia para não receber o livro, né, e tentar, digamos assim, passar a perna no autor. Mas o Dostoiévski teve uma ideia interessante. Ele foi até um departamento de polícia, explicou a situação às autoridades e conseguiu uma certidão, alegando que ele tentou entregar o livro diversas vezes, né, mas não conseguiu, porque esse editor não foi localizado. Dessa forma, ele não perdeu o direito sobre suas obras aí, por esse período que seria estipulado. Lembrando aqui, já foi corrigido quando eu já fiz outros vídeos, né, do Dostoiévski, que a pronúncia correta seria Dostoiévski, visto que no cirílico o O tem som de A, alguma coisa assim. Mas essa questão de pronúncia de troncos linguísticos diferentes, né, bem diferentes as línguas latinas para essas línguas russas, eslavas. Então a gente vai falar Dostoiévski mesmo. Mas enfim, já entrando no romance em si, é um romance em primeira pessoa. Nós temos o nosso protagonista, que é o Alexei
Ivanovich, um homem de 25 anos de idade, russo, que tem uma formação intelectual e que ele vai trabalhar de preceptor para um general que é acompanhado de um pequeno séquito, né? E que está instalado em um hotel numa cidade chamada Roletemburgo, que na verdade seria, né, uma espécie de cidade da roleta, podemos traduzir dessa forma, que é uma cidade fictícia. Na Alemanha, uma cidade que abrigaria vários cassinos, mas seria uma espécie de cidade de veraneio, inclusive com termas, com águas medicinais, onde, né, os ricos europeus visitavam, né, para diversão, para férias, para jogar e para se tratar nessas águas medicinais. Então, nós temos nosso personagem principal, que faz essa narração em primeira pessoa, e ele é preceptor dos filhos desse general. Esse general, ele é russo e ele é, em tese, é o único herdeiro de uma velhota, né, que também vive na Rússia, que deixaria uma grande fortuna para ele quando morresse. E existe uma expectativa grande que ela morreria em breve. Então, algumas pessoas se cercaram desse general, né, na expectativa de tirar proveito dessa possível herança, né, que chegaria em um tempo curto. Porque, segundo as informações, essa velhota, né, essa tia, na verdade, essa tia desse general, ela estaria para morrer a qualquer momento. Então, nós temos aí um francês, que eu acho que a tradução do nome dele seria Desgres, mas eu vou chamar ele só de cavaleiro francês ou de estelionatário francês, porque a pronúncia de francês também não me é muito familiar, mas ele é uma espécie de estelionatário que tinha alguns negócios obscuros com esse general. Ele emprestava dinheiro para ele, né, na expectativa depois de morder também parte dessa herança. Existia uma espécie de alpinista social, chamada Mademoiselle Blanche, francesa também, que tinha expectativas de se casar com o general, né, assim que ele entrasse em posse dessa herança, porque ela queria, além do dinheiro, né, naturalmente, o título, ela queria frequentar a boa sociedade, a nobreza, digamos assim, né? E na Europa, naquele período, para você frequentar a boa sociedade, não bastava apenas ter dinheiro, você teria também que ter títulos, né, e alguma precedência, digamos assim. Esse general tinha uma enteada, uma jovem moça chamada Paulina, né? Algumas traduções ela faz como Polina, mas a Paulina, ela é o pivô de uma série de expectativas amorosas desses personagens, né, de algum desses personagens, inclusive do nosso Alexei, que é muito apaixonado por ela, né, ao ponto de se humilhar o tempo todo, ao ponto de quase um estado de servidão. E existia também outro cidadão que era apaixonado por ela, um cidadão com a participação lateral, mas com um caráter bastante sólido, né, bastante ponderado, bastante justo, inclusive, que é um inglês chamado Mr. Astley. E o general tinha dois filhos, duas crianças que de um casamento aí, que não, um casamento anterior, mas que são muito citadas vagamente, né? Elas não têm importância nenhuma na trama. E o nosso Alexei é o preceptor dessas crianças. Mas, enfim, dado, né, essa explicação sobre os personagens principais aí dessa trama, tem um momento aí em que a trama pega um direcionamento, é quando o Alexei, ele conversa com a Paulina e se declara para ela, né, novamente dizendo que faria tudo por ela, inclusive mataria ou morreria, né, aquelas coisas românticas. Ela, claro, debocha na cara dele, mas ela entrega algum dinheiro para esse preceptor e pede que ele vá até as roletas, né, até o cassino, e joga esse dinheiro, porque ela precisava de dinheiro. E ele obedece, ele vai até o cassino
E a partir desse momento o autor vai dar uma explicação do contexto da jogatina em si, de como que funcionava o ambiente de jogo desses cassinos da Europa do período, sendo que o próprio Dostoiévski frequentou várias cidades, né, na Europa e perdeu dinheiro em vários cassinos, naturalmente, né? Então, o cassino se jogava roleta, né? A roleta é um jogo de azar, naturalmente, apesar que ela goza de alguma estratégia matemática baseada nas cores e nos números, né? E nas frações dos números, é o que eu pude entender. Mas é claro que a banca sempre ganha. Mas a narração do Dostoiévski é interessante pelo clima que se estabelece desses ambientes, né? Que, primeiramente, se existe uma série de endinheirados, né? Que estão lá para se divertir. Você tem algumas pessoas que são jogadores profissionais, digamos assim, né? Que tem alguma sorte, que jogam com relativa frequência. Mas você tem um grupo gigantesco de aproveitadores, estelionatários e ladrões que ficam orbitando ao redor desses dois grupos, né? E sempre tentando tirar proveito, tentando extorquir as pessoas, roubando literalmente, né? Puxando dinheiro da banca, oferecendo serviços e depois cobrando, né? Pelos, em tese, conselhos dados. Desculpe. Mas é um ambiente extremamente viciado, extremamente decadente, extremamente perigoso, inclusive, mas que goza de uma espécie de adrenalina, né? de emoção que se dilui no ar, assim, que é uma coisa impressionante. Principalmente aqueles que não podem perder, né? Aqueles que precisam ganhar, né, para sobreviver de alguma forma. Porque estejam precisando de dinheiro, ou porque estão endividados, ou coisa nesse sentido. Então ele faz uma série de jogadas, né? E ele ganha alguns trocados, na verdade, mas depois acaba perdendo. Mas esse usa essa parte do romance para mostrar uma ambiente do cassino. Aí depois nós temos uma espécie de segunda parte que acontece, digamos assim, a descrição mais interessante, né, do romance, que é a chegada dessa avó. Aquela avó, né, do general que estava prestes a morrer e que direto ele mandava correspondências para a Rússia perguntando: já morreu, está quase morta, etc. Ela aparece de uma hora para outra, né, na cidade onde que eles estão. Ela se instala nos hotéis, faz uma visita surpresa. Ela chega, ela insulta todo mundo, inclusive o general, falando que ele é um inútil e que ele não vai receber dinheiro nenhum e que ela sabe. Então todo mundo esperando pela morte dela. Ela não insulta não apenas o general, mas ela insulta o francês estelionatário, ela insulta a Biscate, da opinião social. Ela só é muito gentil com o Alexei e com a Paulina. Acaba sendo gentil com o Mr. Ashley também, porque ela reconhece nele um sujeito bastante centrado. Mas, enfim, tem uns diálogos muito cômicos, muito engraçados, do humor bastante refinado. A vovó é uma velhota bastante autoritária, mas bastante franca também, bastante espontânea. E ela acaba que ela desperta a curiosidade de todo mundo, né? E a simpatia de todo mundo, apesar das asperezas com que ela trata as pessoas. Mas a vovó pede para o Alexei mostrar a cidade para ela, inclusive para levá-la até um cassino para ver como que funcionava. E ele introduz a velhota no jogo da roleta, né? E ele explica para ela como que funciona e ela começa a jogar. Ela faz uma série de jogadas malucas, né? Porque, como eu disse, apesar da roleta ser um jogo de azar, ela ainda gozava de alguma estratégia matemática, né? Estatística, mas ela faz jogadas totalmente malucas, né? Totalmente prováveis e ganha uma bolada. E ela, a partir desse momento ela fica completamente viciada, né? Completamente imersa no jogo. E aí se desperta um pânico geral, né, do general, né, e dos seus puxa-sacos, né, dos seus parasitas, porque todos percebem que, apesar da vovó ter dado muita sorte, né, naquela primeira noite de jogo, ela perderia tudo nos dias seguintes se ela continuasse.
Então eles fazem um esforço gigantesco para que ela não vá no cassino, tentam oferecer alternativas de diversão para ela, como passeios, etc. Mas acaba que ela volta nos outros dias e perde tudo e continua voltando, até que ela perde todo o dinheiro que ela levaram, inclusive ela tem que fazer até empréstimos para poder depois regressar para a Rússia, né? E quando ela vai embora é um momento de relativa tristeza, né? Porque ela protagonizou um momento interessante, engraçado no romance, né? Inclusive o próprio leitor simpatiza, né? com o jeito dela, né? Com a espontaneidade dela. Então, um momento de muita tristeza, ela vai embora e causa um trauma também no pequeno grupo, né? Do nosso general. Por quê? Porque ela vai embora dizendo que não vai deixar nem um centavo de herança para ele. Então, o que acontece? O francês desaparece, né? Ele rompe com o general, porque esperava tomar dinheiro dele e percebeu que não ia mais. E a nossa querida Mademoiselle Blanche, a biscate, alpinista social, que quer também participar da herança, da pretensa herança do general, ela percebe que não vai sair nada e também o abandona, né? E ele era morto de paixão por ela e acaba, né, que ele também se desespera, se desorganiza, né, moralmente. Mas o fato é que isso aí encerra um segundo momento no nosso romance. E nós temos aí uma terceira parte. Essa terceira parte seria quando o nosso Alexei ele tem uma conversa com a Paulina, né? Que na verdade a questão da Paulina é o seguinte: a Paulina, que dá a entender que ela era apaixonada pelo francês, estelionatário, e por sua vez o Mr. Ashley e o Alexei eram apaixonados por ela, né? Então assim, ninguém estava satisfeito. E claro que o francês alimentou alguma esperança nela porque seria conveniente talvez se casar com ela para depois, ainda, além de tomar dinheiro do nosso general, ainda possivelmente pegar uma parte dessa herança no futuro. Mas enfim, o nosso Alexei tem uma conversa com ela, ela vai até o apartamento dele e fala que precisa de dinheiro. E ele fala que faria tudo por ela, né? Ele pega um pouco de dinheiro que ele tem e vai até o cassino. Ele faz uma série de jogadas lá totalmente insanas, né? Sem sentido nenhum, como muito parecidas com a da vovó. E ele dá uma sorte tremenda e ele acaba que numa noite ele ganha uma pequena fortuna, podemos dizer, né? Um dinheiro considerável, né? Um dinheiro bastante confortável. E ele chega e ele oferece metade desse dinheiro para a Paulina porque ela havia dito para ele que precisava do dinheiro. Mas ela, num gesto bastante estranho, ela vai e o rejeita, atira o dinheiro na cara dele e vai embora. Aí simplesmente o dispensa. Ele fica completamente isolado e ele acaba sendo vítima, ele sendo cooptado pela Mademoiselle Blanche, que ao ficar sabendo que ele havia ganhado uma pequena fortuna, né, a notícia se espalhou, ela acaba fazendo uma proposta para ele de ele o acompanhar até Paris, né? E onde que eles gastariam o dinheiro juntos. Gastariam metade do dinheiro com ela e o outro dinheiro, outra metade, ele daria para ela metade do dinheiro, na verdade, e a segunda metade desse dinheiro eles gastariam juntos. É claro que ela faz algumas propostas de cunho erótico, né? Nesse diálogo, e ele topa. Na hora ele topa sem qualquer peso de consciência, sabendo que ela ia tomar o dinheiro dele, porque ele estava completamente desiludido, ele não tinha apego nenhum àquela pequena fortuna que ele ganhava, né? Digamos que o desprezo da Paulina foi uma espécie de golpe fatal na sua dignidade, no seu bom senso. E ele vai para Paris, né, acompanha a Blanche, e eles torram o dinheiro lá em alguns meses, ele perde tudo, né? Mas interessante que o relacionamento entre ele e a Blanche estão de maneira bastante franca, bastante sincera. Então ela explora ele e ele sabe que está sendo explorado e eles conversam normalmente como se não importasse.
e quando o dinheiro se acaba, eles se despedem, né? Como assim, como se fossem amigos, né? Ela inclusive dá um pouco de dinheiro que ela tinha tomado dele, devolve para ele fazer a viagem dele, etc. E ele retorna para aquelas cidades, né? Como Rotemburgo, e viviam a vida de dissipação, de degradação. Ele se coloca a serviço como lacaio, né? Para outras pessoas, para esses ricos, né, que frequentavam esses ambientes, e assim que ele juntava um dinheirinho, ele jogava tudo. E na maioria das vezes perdia tudo. Né? Algumas vezes ganhava, mas nas outras perdia. E mais ou menos esse é o resumo da história, né? Da trama. Ela tem alguns detalhes aqui que a gente não vai falar, não tem como falar tudo. Mas a questão aqui abordada é que nós podemos, as questões abordadas nós podemos discutir aqui. Primeiramente, é uma espécie de paixão doentia que o Alexei sentia pela Paulina, que me lembra muito né, a paixão que o Philip sentia pela Mildred, naquele livro Servidão Humana, do Somerset Maugham. Não sei se vocês chegaram a ler, mas é quase naquele nível, né? Onde você fazia tudo, inclusive se humilhava. E a Paulina, ela não tinha nenhum traço especial, apesar de ser descrita com relativa beleza, mas ela tinha mais um ar de mistério, de melancolia, do que propriamente de beleza. Mas ela, mesmo assim, ela conseguia despertar as paixões, inclusive do Mr. Ashley também, né? Então, essa paixão doentia, esse tipo de paixão onde as pessoas abrem mão da dignidade, elas existem, são muito frequentes na literatura, já vi em alguns casos, mas também elas existem na vida real. Eu tenho alguns colegas, né, alguns amigos, que vivem situações parecidas, que são constantemente humilhados por algumas mulheres, pelas suas mulheres, né, ou por outras mulheres que eles têm expectativas afetivas, ao ponto de quase rastejarem no chão, né, e mesmo assim, no fundo, eles sabem que nunca as possuirão, né? É muito complicado, existe muito. Mas, enfim, a segunda questão, que eu achei bastante curiosa, e que o Dostoiévski trata de forma bastante interessante, é o clima do ambiente de jogo e como a sensação de frenesi, de adrenalina que o jogo valendo desperta nos indivíduos. Eu tenho algumas experiências negativas na minha família de jogo, né? Alguns parentes meus, eles tinham o hábito de jogar baralho valendo. Eu já presenciei várias cenas, né? Deles jogando em bancas, em bares, onde eu pude presenciar o que foi descrito pelo Dostoiévski aqui, onde o clima de concentração, de adrenalina, de expectativa e de excitação, eles atingem picos fantásticos, né, ao ponto de as pessoas praticamente se matarem. Não sei se o pessoal joga cacheta, jogou cacheta. Eu lembro uma vez que tinha um tio meu que estava jogando cacheta num bar, e lá estava todo mundo, trabalhadores, vendedores, pedreiros, trabalhadores comuns que ganhavam pouco, tinham serviços pesados, trabalhavam muito e no fim do dia jogar todos os seus ganhos, né, nesse bar lá. E teve uma ocasião lá que um jogador cometeu um equívoco, né? Ele bateu falsamente, a gente chama circuitar, cometeu um erro intelectual, né? Ele achou que tinha ganhado e não ganhou. Ele anunciou que tinha ganhado, pegou o dinheiro, mas depois falou assim, opa, ixi, eu confundi aqui, não ganhei. E ele foi surrado, né? Ele foi surrado pelos demais jogadores aí, e foi uma confusão desgraçada, cadeira voando, uma situação complicada. E desperta esse tipo de sentimento mesmo. Eu já vi diversas vezes. Inclusive tem um trecho que eu gostaria de ler para vocês aqui, praticamente o último parágrafo do livro, em que ele descreve aqui como que é esse sentimento, né? Ora viva, tenho com que jantar, disse com os meus botões.
mas após ter dado 100 passos, mudei de opinião e voltei ao cassino. Pus esse florim em Monkey. Era a vez de Monkey. Na verdade, sente-se uma indizível sensação quando, sozinho, em terra estranha, longe de amigos e da pátria, e sem saber se haverá o que comer nesse dia, arrisca-se o último florim. O último florim. Ganhei. 20 minutos mais tarde, quando deixei o cassino, possuía 170 florins. Nesse caso aqui, ele ganhou, mas ele apostou o último tostão, ele apostou a janta, né? O almoço. Se ele perdesse, não teria o que comer. Exatamente essa sensação que o jogo valendo desperta nos indivíduos, né? Mas enfim, o nosso objetivo aqui foi fazer uma descrição desse romance, né? E fazer alguns comentários desses pontos principais sobre paixões pelas mulheres, né? E pelo jogo e pelo dinheiro. É um livro que nós recomendamos bastante a leitura, né? Ele não tem envergadura dos principais romances do Dostoiévski, mas talvez seja um bom título para você começar a ler a obra de Dostoiévski, né? Geralmente eu sugiro Crime e Castigo, mas O Jogador também é um livro razoável para você começar e depois ler obras mais densas, né? Como por exemplo Os Irmãos Karamazov. Mas enfim, é um bom livro, espero que todos leiam, espero que todos tenham gostado do vídeo também. Se chegaram até aqui, nosso muito obrigado. E não deixe de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar aqui no YouTube, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima.